Louvado é o Senhor. Vamos partilhar hoje o Salmo 24. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Portanto, é um salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo o que nele está, no mundo, na terra. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou a terra, não é? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus amigos, é um salmo maravilhoso. É um salmo que fala sobre o potencial e o domínio completo e mundial, universal de Deus, e nos explica, nos salienta muito bem quem é digno, quem é merecedor de entrar no seu santuário. O que é o seu santuário? É desfrutar da sua presença aqui na terra. Deus é o Rei da Glória. Amigos, este salmo ele nos revela e nos ensina que por mais que o homem queira dominar país contra país, localidade contra localidade, ser humano contra ser humano, famílias contra famílias, Deus aqui nos mostra e nos salienta que o Senhor, Ele é o dono, Ele tem e é o domínio universal, porque Ele é Deus. Ele nos exorta e ele faz aqui a pergunta no Salmo, portanto, David, pelo Espírito de Deus, ele fala: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Isto fala da sua presença, porque a presença de Deus, a essência de Deus é santa. Não sei se já alguns dos meus ouvintes, mais para aqueles que já são cristãos, até há uma longa data, não é? E muitos já se depararam com um pensamento ou um sentimento e às vezes partilharam com outras pessoas. Eu já não sinto a presença de Deus como sentia antes. Tenho dificuldade de sentir a presença de Deus, ou nesta igreja, ou naquela, ou mesmo na minha vida pessoal, eu sozinho. Já tenho dificuldades de sentir a presença de Deus. Olha aqui a resposta. A resposta é só esta. Deus não é homem para que mude, nem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Está a ver? Deus não muda. Deus não muda. Ele é altamente imutável, é um atributo de Deus. Quem muda somos nós. As circunstâncias, os nossos atos trazem uma atmosfera para a nossa vida, um tipo de unção, quero eu explicar. Os nossos pensamentos, o que nós alimentarmos na nossa mente, não quer dizer que não venha um pensamento errado à sua mente ou à minha, mas nós o alimentarmos e deixar que aquilo permaneça em nós, isso vai trazer também uma atmosfera e um determinado tipo de unção e estado espiritual à nossa vida, não é? E segundo aquele pensamento ou aqueles pensamentos que nós alimentamos, é segundo isso que nós, logicamente, vamos falar.
e vamos agir, muitas das vezes, e vamos agir. Obviamente que ao pensar e alimentar vamos falar, vamos agir, e se não tivermos o discernimento de reconhecer se aquilo vem, esse pensamento, debaixo da presença de Deus, se eu estou alinhada com Deus, se realmente esse pensamento glorifica a Deus, se ele é verdadeiro, se é amável, se é de boa fama, lá está. Se é agradável, se há algum louvor, se há algum benefício, se há alguma virtude. Nisso pensai, se tiver essas coisas todas juntas desse pensamento, e se eu alimentar, é benéfico para mim, é benéfico para si. Mas se for o contrário, se não é saudável, se eu próprio reconheço mesmo não olhando à Bíblia, mesmo muitos de nós não conhecendo a Bíblia, se eu atentar para um pensamento e alimentar aquilo, se eu perceber que aquilo não me está a trazer paz ao meu interior, não é? À minha mente, ao meu falar, aos meus atos, isso pode provocar um destino na sua vida catastrófico, pode ser mesmo catastrófico, pode lesionar a sua vida, pode lesionar a sua reputação, pode lesionar o seu agir, o seu falar, o seu estar, pode lesionar. Lesionar é ferir, manchar. Eu não me estou a referir àquelas manchas ou àquela reputação que as pessoas tentam nos moldar com a forma delas se aglomerarem ou falarem em relação a nós coisas negativas e malignas. Sabe que há pessoas que estão debaixo de uma unção que não é de Deus, ou mesmo não sendo de Deus, não é melhor. E por vezes nós, às vezes até temos o conhecimento de certas conversas e certos atributos que nos querem adjetivar, e por vezes o mundo, essa unção mundana e satânica, tenta-nos moldar segundo aquela forma que os outros nos veem a nós. Mas sabe, um segredo maravilhoso, e eu creio que o meu ouvinte é conhecedor disto, senão que seja, pois, as minhas palavras para salientar a si, conforme foi a mim este pensamento, é assim: a forma como os outros nos veem ou aquilo como os outros falam de nós não tem que nos moldar a nossa vida. Nós não temos que moldar-nos segundo aquilo que os outros pensam de nós. Porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus, habitamos naquilo que é de Deus. No versículo 3 aqui diz: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. No 4 responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega, refere-se àquele também, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Portanto, aquele que vai habitar no monte do Senhor, o monte do Senhor refere-se à sua presença, ao lugar santíssimo, ao lugar santo dos santos. Muitos de nós já ouvimos falar do tabernáculo. Antigamente, o tabernáculo era um lugar enorme, não é? Onde havia os átrios, o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. Ora, os átrios era mais a parte exterior, a parte cá fora, mas já fazia parte do tabernáculo. Era um lugar onde nem todas as pessoas entravam. E muitas delas só entravam nos átrios. Pois havia o lugar santo, que já eram aqueles mais purificados, mais santificados. Pois havia o lugar santíssimo, onde entrava, diz a palavra de Deus e nos ensina, entrava só o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha que estar muito, muito, muito bem com Deus. Porque muitos entravam lá e conta a palavra que até saíam depois, que não saíam vivos. Porquê? Porque a presença de Deus, quando é forte, e esse sumo sacerdote entrava num lugar onde estava a presença de Deus, que era excelsa, em pureza, em limpeza, a pureza onde estava a presença de Deus, que é santa,
extremamente santa, era perigoso o sumo sacerdote entrar lá dentro. E então muitos sumos sacerdotes, eles morriam e já não saíam e tinham que o buscar. Depois há histórias que até diz que eles levavam uma corda, a Bíblia não fala bem nisso, mas que levavam uma corda e que puxavam, que era uma corda que era para se morressem lá dentro, é porque à partida tinham pecado. Mas isto é real, é assim, a presença de Deus, e para nós vivermos na presença de Deus e sentirmos a cada dia a presença de Deus, nós temos que viver uma vida de santidade, não é uma vida perfeita. É impossível, não é uma vida perfeita. É uma vida de santidade. E sabe que muitas das vezes, sabe porque é que há muitos que hoje em dia, parece um paradoxo o que eu vou dizer, parece algo fora do normal. Parece que não faz sentido, mas isto é verdade. Tem uma veracidade o contexto que eu vou falar. Aquilo que eu vou dizer. Sabe porque é que hoje muitos não sentem a presença de Deus? Não sentem a presença de Deus e às vezes o buscam porque Deus ama essas pessoas. Porque Deus ama essas pessoas. E quando a pessoa não está bem com Deus, quando a pessoa não está em sanidade e em santidade com Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele extingue-se. Ele afasta-se. E a pessoa vai se queixar. Queixar quer dizer, a pessoa sente a ausência da presença de Deus, porque houve pecado. Você vai ver o Salmo 51 de David, é um exemplo e é algo que identifica exatamente, é sinónimo daquilo que eu estou a dizer. Porque o Salmo 51, ele fala exatamente que David era um homem, portanto, era uma pessoa que tinha pecado, tinha acabado aí de cometer um adultério, não é? E ele estava em fel de amargura, ele estava altamente em agonia, triste. A alma dele estava triste até à morte, estava triste. Senhor, não cria em mim, ó Deus, um coração puro, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu estou a repetir. Para que eu então ensine aos transgressores os teus caminhos. Não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lava-me completamente. Ele começa por dizer, lava-me completamente. Porquê? Porque ele não estava a sentir a presença de Deus. Ele não sentia a presença de Deus. A presença de Deus saiu dele. E repara, antigamente as pessoas, elas não nasciam de novo. O Espírito de Deus só estava sobre elas. Nós só temos hoje o Espírito Santo sobre nós e dentro de nós por causa da cruz. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus se entregou, derramou o seu sangue. Ele foi ao Getsemane antes de ir para a cruz. Foi traído. Depois foi à cruz. Pregos nas mãos. Espinhos e cravos na cabeça. O seu corpo ensanguentado. Uma lança no corpo. Pregos nos pés. É aí que ele diz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque é que me desamparastes? O sofrimento da carne dele era a parte carnal de Jesus. Deus desamparou o seu próprio filho. Deus desamparou o seu próprio filho unigênito, primogênito dentre os mortos, porque primogênito foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. Unigênito porque foi o único que veio dos céus cá abaixo em forma de Deus, em forma de carne, em forma de homem. E ele diz ali, lama sabachthani. O que é que isto quer dizer? Deus meu, porque é que me desamparastes? Era tinha que acontecer este desamparo de Deus o Pai no próprio Filho. Foi na cruz. E na cruz ele ainda salvou ali um ladrão.
que há um que diz, há um que ainda começa a provocá-la, mesmo ali ainda não teve temor. Se és o Rei dos judeus, se és Deus, se és o Cristo, porquê é que não salvas a nós e a ti? Nem ali ele temia a Jesus. E o outro ladrão pediu-lhe para que ele o salvasse. E ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas quero dizer aqui, esta parte da cruz, é aqui que começa o cristianismo. É porque ele, quando ressuscitou, e ele foi sempre instruindo os discípulos, não é? Que enviar-vos-ei o Consolador, não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o Consolador. Ele para nos enviar o Consolador que estará convosco até à consumação dos séculos. O Consolador não está só sobre nós. O Consolador está dentro de nós, o Espírito Santo. Mas a todos quantos o receberam, Deus dá o poder, a categoria poderosa de sermos feitos filhos de Deus, aos que cremos no seu nome. É uma categoria poderosa, sermos feitos filhos de Deus. É isto que o diabo inveja, sabe? Mas repare, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E o David, está a ver? O David tinha percebido que sem a presença de Deus, naquele tempo era assim, a presença de Deus envolvia a pessoa, estava na parte externa da pessoa. Nós hoje até temos mais responsabilidade, sabe? Porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas ele, o David, tinha tido experiências com Deus. Não era com o Espírito Santo, era com Deus. Deus, o Pai, porque o Espírito Santo não estava cá na terra. O Espírito Santo só veio quando Jesus ressuscitou. Enviar-vos-ei o Consolador. Era Deus o Pai que aparecia, quando aparecia na sarça ardente a Moisés. O próprio Deus relacionava-se com Abraão, chamou meu amigo. Não é? E a David, Deus o Pai estava sobre ele. E ele até cantava hinos com a arca, não é? Ele louvava a Deus, sentia a presença de Deus. Depois temos uma passagem bíblica que quando Saul era atormentado, Saul pedia a David para cantar hinos, para aliviá-lo daquele tormento. Já ele não estava bem, o Saul. O tormento. Aliviava os louvores, porque aquilo emanava a presença de Deus e o Saul sentia-se liberto. Mas o interior de Saul já estava corrompido. E nós podemos ter Deus por fora. Aqui está um grande segredo. Por isso é que há muitos cristãos que são enganados. Muitos cristãos têm Deus por fora. E vêm prodígios, milagres e maravilhas. Então, mas Deus fez assim, é porque Deus é comigo. Deus fez assim. Mas o interior como é que está? Como é que está o interior da pessoa? Está a ver? O Saul teve um fim trágico. Dramático. Teve um fim dramático, o Saul, não é? Era ungido de Deus. Depois invejou a David. Foi uma guerra tremenda. David teve muitos tormentos. Depois teve o filho Absalão, também que o perseguia. E que escarnecia dele, e que o perseguia, que o queria matar, o próprio filho. Isto já vem dos antepassados. O próprio filho. Invejava o pai, o trono do pai. Bom, mas estamos aqui a falar do David nesta parte de... Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Portanto, nós hoje temos mais responsabilidade. Porquê? Porque Jesus foi à cruz. Mas também temos mais beneficência. Temos mais misericórdia. Porque o Espírito de Deus diz em Efésios, creio que é Efésios, diz que Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Ele é riquíssimo em misericórdia. O Espírito Santo que habita sobre nós. Pelo seu muito amor com que nos amou. E Ele dá-nos um tempo. Ele às vezes afasta-se de nós
não é? Às vezes afasta-se de um filho, de um crente. Porquê? Porquê é que se afasta? Porque está ali pecado. E a pessoa sente raiva, sente ódio. O amor de Deus dissipa-se. O amor de Deus dissipa-se. O amor de Deus é a essência do perfume e da vida de Deus nos seus filhos. E é isto que o diabo quer afoguentar, quer apagar a presença de Deus em nós. Então, amigos, vamos ver, especialmente para nós que somos filhos de Deus, que nos identificamos, cada um é que sabe, nós que nos identificamos de cristãos, não é evangélicos, não me estou a referir a evangélicos. Isso evangélico eu já uma vez disse, qualquer pessoa é evangélica. Um espírita é evangélica, um candomblessista é evangélico, um macumbeiro é evangélico. Porquê? Porque eles nas próprias sessões deles também usam a Bíblia. Mas não falam do sangue de Jesus. Porque isto são caminhos. Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser. O caminho para Deus é o sangue, é através do sangue de Jesus, é através de Cristo. É como que uma ponte que nos leva a Deus. Ok? Então é por isso que, por vezes, nós, ou alguns de nós, não consegue subir ao monte do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Muitos não conseguem subir ao monte do Senhor. Muitos não conseguem mais sentir a presença de Deus ou quem está no seu lugar santo. Ou está no seu lugar santo. Porquê? Porque as mãos não estão limpas. O coração não está puro. E entregou a sua alma à vaidade. E jura enganosamente. Este não recebe a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eu estou a ler portanto, os versículos ao contrário. A parte oposta. Mas o que é que Deus diz? Deus diz que quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Portanto, aquele que não faz estas coisas, aquele que é puro de mãos, esse aí é aquele que subirá ao monte do Senhor e estará no seu lugar santo, e é esse que vai sentir a sua presença. É o domínio universal de Deus, vai estar sobre a vida dessa pessoa. E este receberá a bênção do Senhor. E este receberá a bênção do Senhor, receberá a bênção do Senhor, e este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração, ou é o grupo, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Glória a Deus, amigos. Deus vos abençoe. Espero que tenham percebido o que eu quis transmitir. A presença de Deus é tudo em nós, sabe? Podemos ter tudo. Tudo. Mas a presença de Deus, que Deus nunca tire de nós. E quando você não sentir a presença de Deus, olhe que Deus está a ser seu amigo, porque a presença de Deus dá-nos vida, vigor, vitalidade e saúde. Mas quando intentamos querer a presença de Deus e não estamos a bem com Ele, cuidado. Deus é bom, mas Deus é um Deus justo. Deus vos abençoe. Agarrem-se a Deus, amigos. Não temam o porvir, nem o amanhã. Não temam, porque aqueles que são chamados pelo seu decreto, de nada têm falta. E vos digo, para acabar esta mensagem, todas as coisas, todas, boas, menos boas, as más, as mais complicadas, que nós às vezes não entendemos os porquês, mas uma coisa eu vos digo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e por aqueles que são chamados pelo seu decreto.
todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Qual é o seu decreto? É pela sua palavra, é pelo seu nome. Glória a Deus. Deus vos ama.